E eu sei o quanto que é difícil a gente se desligar desse tipo de pensamento, dessa mentalidade. Quando a gente estuda um pouco sobre memória e sobre os nossos processos mentais, tem uma coisa muito interessante que se chamam pecados da memória. Mas tem um que, assim, pra mim, de longe, é o que mais me fascina, sabe? Que é o da sugestionabilidade. Como a gente não sabe de nada. Eu falei assim, gente, a gente não sabe nada ainda, né? A gente sabe muita coisa, já aprendeu muita coisa em todo esse tempo, mas olha quanto tem pela frente. Eu acho isso legal, da gente admitir que a gente não sabe nada ainda, sabe? Oi, gente, estamos aqui com mais um vídeo. Eu sou a Dana, eu estou meio pistola porque eu acabei de gravar 13 minutos de vídeo e não estava com a câmera ligada. Eu mereço uma coisa dessa, mereço. Mas, gente, vocês viram que eu tô no cenário novo, né? Pra quem não sabe, eu me mudei de cidade. E tem os vídeos aqui embaixo, se você quiser ver o trailer que eu fiz, dramático. Mas, enfim. Se você tá chegando aqui agora, esse quadro é o SOS Dana, que é um quadro onde você pode enviar a sua história de uma forma anônima. Aqui nesse e-mail aqui, de forma anônima, né? Vai aparecer o seu e-mail, mas eu não vou ler o seu nome nem nada. Então, fiquem tranquilos que pode mandar bem de boa pra gente conversar, debater, refletir. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, já segue aqui no canal, já segue nas redes sociais pra acompanhar mais vídeos assim. E segue lá no TokTok, aplicativo vizinho, que eu tô fazendo live também por lá. E então, gente, né? Vamos começar as histórias agora que está tudo gravando. Gente, que desastre. Eu espero só que esteja focado isso daqui. Oi, Dana, querida. Tenho conflitos na família desde a minha infância. Minha relação com os meus pais sempre foi bem difícil. Eles trabalhavam bastante, não eram muito afetuosos e tiveram uma vida muito sofrida. Meu pai era ausente, às vezes bem rude, me chamava de burra, me xingava e era bem grosso. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, ele chegava em casa bêbado, brigava com a minha mãe. Eu lembro também que ele brigava com ela quando ele queria sexo e ela não queria porque estava cansada do trabalho. A minha mãe fazia críticas ao meu respeito, me chamava de lerda, dizia que eu trabalhava pouco e que eu deveria ser mais esperta, que era diferente das outras meninas, até meu jeito deixava ela envergonhada na frente dos outros. Os meus parentes falam mal uns dos outros, são bem fofoqueiros e gostam de ver o mal do outro. Quando meu pai morreu, a minha mãe tentou me fazer casar com um homem, uns 10 anos mais velho, porque ele tinha mais dinheiro. Ela dizia que eu não era mais criança, que eu deveria pensar no futuro, que teria vida de rainha. Fazia umas 3 semanas que meu pai tinha falecido. Eu não aceitei e um tempo depois saí de casa para estudar. Queria estudar, ter meu dinheiro e casar com alguém que eu gostasse. Fui morar em outra cidade, lá depois de um tempo comecei a frequentar um centro espírita. Lá eu ouvia que a gente atrai tudo o que acontece na nossa vida, seja de bom ou de ruim. Eu me senti muito culpada por ter atraído esses problemas familiares e dói até hoje. Diziam que por eu participar dos estudos eu tinha mais conhecimento e que eu deveria perdoar. Como se fosse fácil. Conheci uma médium nesse centro que trabalha com pseudociências, fiz sessões com ela e acabei gastando muito dinheiro e não funcionou. Ela tentou me convencer de fazer constelação familiar, mas eu não fiz. Hoje eu tenho poucos amigos, não me relaciono bem com as pessoas e nunca tive namorados. Me sinto triste e fico remoendo as lembranças do passado. Lembro todos os dias dos meus familiares, dos meus pais e das coisas ruins que eu ouvia. Me sentia muito culpada por ter atraído essas coisas ruins que aconteceram na minha vida e por não saber como convencer o universo que eu mereço uma vida melhor. Me martirizei muito por isso, por não saber estar na vibração certa. Parei de frequentar igrejas, centros religiosos e não quero mais ter religião. Eu sinto raiva e uma dor bem grande. Não sei o que fazer para melhorar. Desculpe pelo e-mail longo. Então, assim, eu só vou começar com uma frase pra talvez acalmar um pouco o teu coração, tá? Você não atraiu nada disso. Isso que te aconteceu não tem nenhuma chance de você ter controlado, de você ter atraído isso, chamado, enfim, qualquer coisa do gênero. E eu sei o quanto que é difícil a gente se desligar desse tipo de pensamento, dessa mentalidade de que tudo que nos acontece é 100% nossa responsabilidade, porque não é. Isso não condiz com a realidade, não condiz com os fatos, não condiz com o que a gente tem na nossa frente. Quem tá há mais tempo aqui, que sabe um pouco da história aqui do canal, de algumas coisas que eu compartilhei aqui, sabe que eu também já passei muito por esse tipo de mentalidade. Foi um período, né, porque antes a gente fazia vídeos sobre autoconhecimento, eu falava sobre várias coisas e eu sempre tive um ar mais crítico e por um momento, né, por um deslize que na verdade não foi um deslize
proposital, né? Também foi um momento de fragilidade, de doença, que eu quis me apegar em alguma coisa que me fizesse ter mais força e que eu achasse que talvez iria me curar, né? Claro, tem muitas coisas que aconteceram que me fizeram amadurecer. Eu acho que tudo, na verdade, né? Todas essas coisas ajudam a gente a melhorar. Se vocês não sabem, querem saber um pouco da história, assistam os últimos SOS Dana, que eu contei algumas experiências no meio das histórias das pessoas e também conversei com vocês em um vídeo sobre autoconhecimento. Tem playlist aqui no canal, divirtam-se. Só que essa linha de pensamento de que todas as coisas a gente tá atraindo o tempo todo, que a gente tá emanando uma vibração que tá vindo de volta, ela é muito mais um conjunto de distorções, né? De que existem distorções cognitivas que a gente tem, que a gente interpreta de formas erradas várias coisas da vida. E eu vejo, assim, que é muito uma fuga da realidade, sabe? Que as pessoas, elas usam pra... Principalmente as que dizem que usam isso há muito tempo, que enriqueceram. São pessoas que já estão dentro de uma bolha. Elas criaram essa bolha, né? Claro. Mas muitas delas se beneficiam disso vendendo cursos, né, de física quântica, que não é física quântica, medicina germânica quântica, das galácticas, sei lá das quantas. Esse fenômeno dos coaches, né, eu acho bem preocupante tudo isso. Naquela época que... Ó o rabinho da minha gata, lá tô vendo, ela tenta entrar no quarto. Naquela época que eu falava sobre coisas de espiritualidade, multidimensionalidade, essas coisas, eu seguia alguns coaches, né, no Insta, em várias redes sociais, mas é muito engraçado porque eu nunca consegui absorver o que eles falavam como se eles estivessem falando a verdade, sabe? Eu sempre sentia que era muito mais uma questão de marketing ali, sabe? Só que aí que tá, né? Quando a gente conhece os bastidores da vida dessas pessoas, e eu tive o desprazer de conhecer alguns, né? A gente descobre que algumas histórias que contam nas redes sociais não são verdade. Tem coisas que a gente não pode contar. As pessoas, infelizmente, elas vão ser enganadas, elas vão ser usadas, vão jogar o dinheiro delas fora, como vários relatos que já chegaram aqui pra mim lá no direct. Gastei R$2.000, a fulana, além de não me dar o curso, aconteceu tal coisa, e eles não me devolveram dinheiro. E essas pessoas que falam tanto sobre lei da atração, a maioria das vezes, claro, elas já estão em posições privilegiadas na sociedade. Elas nunca se fuderam com nada de ter que trabalhar, de ter que pagar aluguel, de ter que sair de casa cedo, de ter que pegar ônibus, de ter que pegar metrô. Nunca precisou, entendeu? Nunca precisou, elas sempre tiveram tudo. E é uma jogada muito louca isso, porque a gente vê eles com aquelas supostas vidas perfeitas, né? A vida plena, com abundância, dinheiro, aquelas casas cheias de coisa banhada a ouro. E as pessoas ficam na ilusão de que elas podem ter a mesma coisa se elas usarem essa técnica. Então elas vão juntar o dinheirinho delas, que às vezes elas nem têm, vão parcelar o curso em não sei quantas vezes e vão jogar o dinheiro fora. E ainda por cima vão se culpar porque elas não conseguem criar essa abundância, porque ela tá num ambiente que não propicia isso pra ela. Ela tá numa família tóxica, ela tá num trabalho merda, ela tem uma vida merda, então que chances que vão acontecer, sabe? Que chances que vão ter? Claro que se a gente for buscar, sei lá, se a pessoa conseguir buscar uma terapia, né, tiver acesso, ou conseguir uma terapia gratuita, né, que existem esses programas, enfim, pra ter alguém pra auxiliar, ou ela começa a colocar em prática esse autoconhecimento, a entender mais sobre si mesma, a seguir pessoas que realmente ajudam, ela pode talvez melhorar, porque ela vai talvez ter esse impulso, essa força de fazer as coisas diferente. Mas não é um passe de mágica. Só que a questão é a seguinte: a gente não tem controle dos nossos órgãos, a gente não tem controle das células, a gente não tem controle sobre os átomos que tem no nosso corpo. Como é que a gente vai ter controle sobre o que as pessoas vão nos fazer? Não tem como. A gente também está à mercê do ambiente, a gente não está criando o ambiente. A gente ajuda a criar um ambiente tipo da nossa casa? Sim, ajuda, claro. A forma como você se comporta, a forma como você se relaciona, muitas coisas vão criar, né, uma parte disso, mas tem a parte dos outros também. Então, muitas vezes a gente faz julgamentos, né, de coisas que são, achando que são fatos, de coisas que estão sendo baseadas nas nossas emoções. Só que o que faz você acreditar que você precisa convencer o universo de te dar uma vida abundante porque você merece? Porque você pode ter absorvido essa ideia que você precisava disso quando talvez você estava num momento vulnerável, onde você precisava de ajuda, e você confiou tanto nessas pessoas, né, que estavam à sua volta,
que você caiu no viés da autoridade. Só que por conta desse viés, a gente se engana com muitas pessoas e com muitas coisas que não são ditas. Quando a gente estuda um pouco sobre memória e sobre os nossos processos mentais, tem uma coisa muito interessante que se chamam pecados da memória. São 7, se eu não me engano, mas tem um que, assim, pra mim, de longe, é o que mais me fascina, sabe? Que é o da sugestionabilidade. Basicamente, todos nós somos suscetíveis a todo tipo de informação. Só que dependendo do contexto, de como que essa informação ela chega pra gente, a gente vai interpretar de uma forma. E é ali que a gente pode começar a acreditar em coisas que não são verdade e distorcer a realidade. Teve um outro SOS que a gente falou aqui sobre um relato de uma moça que contou, né? Ela fez basicamente, não foi com ela, né? Mas ela denunciou, digamos assim, um canal que estava fazendo constelação familiar com alienígenas. E eu contei pra vocês, né? Nesse SOS, e eu vou deixar o link aqui embaixo também, ou se você estiver em outra rede social, você estiver pesquisando, coloca constelação familiar com ETs e procura e coloca SOS Dana do lado que você vai achar. Por quê? Porque lá em 2018 eu também passei por uma situação parecida com esse mesmo canal que, assim, não tinha constelação familiar na época porque eu nunca acreditei em constelação familiar, eu achava uma porcaria. E eu assisti o canal dessa pessoa e eu passei por um tipo de indução hipnótica fortíssima na época, porque eram relatos de hipnose, ela, assim, passando, a pessoa enxergando as coisas, enfim, os ET, aí do nada vinha um ET tal, e aí ele brigava com o tal. Tudo isso por quê? Por que eu caí num canal desse? Porque na época eu tava pesquisando sobre ufologia e eu sempre acreditei em reencarnação. De certa forma ainda acredito, porém, né, não de uma forma, tipo assim, determinista, tipo, eu acredito e isso é a crença da minha vida. Tipo, tá, foda-se, entendeu? Se existir, existe, se não existir, é isso, adeus. E a questão fui parar nesse canal porque eu gostava de ufologia. Eu pensava que, tinham pessoas que falavam sobre isso, eu até achava que era ciência, né? E fui entrar num lugar que falavam sobre isso e caí no viés da autoridade. Por quê? Porque a pessoa disse que trabalhava com isso, hipnose, não sei das quantas, que fazia regressão há mais de 20, 30 anos, sei lá quantos. E depois que eu tinha caído fora, eu comecei a perceber, né? Depois de um tempo caindo fora, eu comecei a perceber que tinha teoria da conspiração metida no meio, uma mistureba de coisa. E naquela época, gente, o que eu fazia? Eu ficava em casa preparando meus roteiros, as coisas, porque na época eu fazia vídeo de autoconhecimento, também eu falava sobre saúde mental, tinha muitas coisas aqui. Tinha o SOS Dana também, eu era um pouco blogueira. Era um momento que eu ficava ali pensando que conteúdos que eu ia fazer. E às vezes eu ficava escutando essa mulher. Só que eram horas e horas de vídeo, né? Gente do céu, essas gatas hoje, elas estão impossíveis. Olha. Cheirosa. Dormiu até agora, né? Ô, amor, a Dark quer sair. Dá uma aberturinha na porta aí pra ela. Ah, não! Que derrubou! Eu sou adivinho, eu vou diminuir a câmera pra perto da porta. Gente, aconteceu uma intercorrência aqui. As coisas que acontecem comigo, meu pai do céu. Eu parei na parte do viés da autoridade, né? Desculpa, gente, olha, misericórdia. Então, simplesmente, pessoas comuns como a gente, pessoas que querem melhorar de alguma coisa, de alguma dor, tá sofrendo com alguma coisa que tá incomodando, a gente quer cura, a gente quer melhorar, sabe? E as pessoas, muitas vezes, prometem pra gente coisas que a gente não pode alcançar, né? Por isso que eu falo tanto, né, que a cura é uma coisa muito vaga pra falar, porque o que acontece é a remissão dos sintomas muitas vezes, né? Por exemplo, uma depressão, você não tá 100% curado, você pode chamar, né, isso de cura, mas é uma remissão de sintomas, você pode voltar a ter isso no futuro. Muitas vezes a gente se convence que a gente precisa assistir esse tipo de conteúdo e pagar por isso, né? Eu tava quase naquela época pensando, nossa, acho que eu vou pagar um negócio pra ver qual é, né? Ver o que ainda bem que eu não fiz isso. E agora que tem constelação no meio, Deus me livre. Então isso pode colocar a gente em maus lençóis. E eu acho que se você sente qualquer coisa em relação a religiões, sei lá, grupos espirituais, você não precisa frequentar nada. Eu nunca frequentei nada, né? Nunca frequentei, eu já frequentei umas 3 vezes centro espiritualista, né? De cirurgia espiritual, essas coisas, mas assim, sabe? O meu momento de espiritualidade é quando eu tô ouvindo música. E que isso me conecta com o que eu vejo na natureza que é divino, sabe? E você simplesmente não precisa procurar uma pessoa que te diga o que fazer, um dogma que te oriente pra onde você deve ir, sabe? Porque eu acho que dentro da gente a gente tem essa resposta de onde é mais confortável, onde a gente se sente bem. E na própria psicologia a gente vê que esse fenômeno da fé é uma coisa muito saudável pra gente, né? Se a nossa fé ela é saudável, a gente pode ser saudável também. Quando a gente começa a cair em pseudociência,
e começa a misturar isso com fé, enfim, a gente começa a distorcer a realidade. Porque o que seria, né, essa pseudociência? Uma informação que te passa a impressão de que aquilo é ciência e por isso essa pessoa tá falando a verdade, entendeu? Por isso que muita gente tem esses títulos de psicoterapeuta, né, de doutores, mestres em medicina quântica, germânica. Gente, olha só, esse tipo de formação, ele não possui validação, tá? Que se vocês verem alguma coisa vibracional, quântica, enfim, deem uma procurada e, assim, eu sempre digo pra vocês, se vocês acham que essa pessoa tá mentindo, ela bota lá, ai, qual é a tua formação? Ah, eu sou doutora em psicanálise, sou neurocientista, sou não sei o que lá, sei lá o que, né? Que nem alguns coach botam que eles são doutores em não sei o que, mas nunca fizeram nem um curso superior. Eu tô falando um pouco baixo, gente, porque tá tarde, eu tenho medo de acordar a vizinha de baixo. E, de novo, gente, eu não tô falando das pessoas que fazem terapia holística, eu não tenho nada contra, tá? Muito pelo contrário, acho que reiki, tarô, claro, se existir essa consciência de que a pessoa tá fazendo isso baseado nas suas crenças, nas crenças das pessoas e um viés espiritual, digamos assim, né? E não prometendo uma cura, dizendo, olha, eu vou fazer... Agora, se a pessoa chegar e dizer que vai curar não sei o que lá com reiki, pelo amor de Deus, daí você já desconfia. Basicamente, as pessoas que vão querer te enganar, elas vão usar termos científicos, né, ou psicológicos, enfim, para fazer parecer que elas entendem do assunto e que elas são graduadas nisso. Só que graduação em si, ela não tem. São cursinhos. E esses tipos de curso, né, de terapia holística, tudo bem. As terapias holísticas, eu não tenho nada contra elas. Eu tenho contra a constelação familiar, contra a Theta Healing, esses que tem marca registrada no nome, sabe? E medicina germânica também. Medicina germânica, eu acho que vale até fazer um vídeo, porque é terrível, assim, já matou várias pessoas. É sinistro o negócio. São cursos rápidos, né? São cursos que você não precisa de anos e anos de formação. Você pode fazer num fim de semana, em 1 mês, 2 meses. Só que o problema é quando a pessoa faz esse curso em 2 semanas e depois tá lá na outra semana com o título psicoterapeuta atendendo as pessoas e ainda chamando, meus pacientes, não sei o que, meus pacientes. Gente, seus pacientes, pelo amor de Deus. E outra que eu fico pistola é quando dizem que sabem curar o autismo, que o autismo é curável. Gente, pelo amor de Deus. Vocês veem, vocês que entendem um pouco sobre autismo, sobre TDAH, por exemplo, as pessoas, né, que estudaram um pouco, elas sabem que isso não tem como curar, porque é como se fosse um sistema operacional, né? É a mesma coisa que você chegar pro sistema operacional Linux e dizer assim, ai, querido, você é assim, desse jeito, eu sinto muito, mas eu vou ter que te curar, você vai ter que virar um Windows. É mais ou menos isso. Então, não existe uma cura pra uma coisa que não é uma doença. Então eles não têm esse conhecimento, por isso que eles falam tanta merda. E quando vai um cientista, um psicólogo debater com essas pessoas, eles ficam putos. E eles não conseguem nem se defender, porque eles não têm embasamento. Então a questão pra lidar com a mente, né, e com o corpo de uma pessoa, são coisas extremamente complexas, complicadas também. Gente, olha quanto que demora um médico pra se formar. Vocês imaginam uma coisa dessa? Já pararam pra pensar? Muitas dessas pessoas que a gente segue como se fossem autoridades, né, espirituais, como se soubessem o que estão falando, essas pessoas, elas são vítimas não, né, de uma coisa que se chama efeito Dunning-Kruger. Porque parece que a pessoa, ela estudou um pouquinho sobre uma coisa, sabe quando você lê um livro, lê um artigo sobre um negócio e pensa, meu Deus, eu sei tudo sobre isso, eu vou dar um curso. E a questão muitas pessoas, elas usam isso para se beneficiar nesses cursos de coach quântico. Claro que parece que elas atingiram o ápice da informação, sabe? Elas estudaram uma coisa simplificada que não faz sentido e não faz jus à realidade. E é muito louco porque eu tava comentando esses dias, né, eu tava falando com os meus colegas, fazendo trabalho, enfim. Como é louco, né, quando a gente gosta muito de estudar um negócio, como a gente não sabe de nada. Eu falei assim, gente, a gente não sabe nada ainda, né? A gente sabe muita coisa, já aprendeu muita coisa em todo esse tempo, mas olha quanto tem pela frente, olha quanto que as pessoas estudam a vida inteira e nunca termina a informação, sabe? Eu acho isso legal, da gente admitir que a gente não sabe nada ainda, sabe? Eu puxei isso muito do meu pai, assim, eu percebo que ele é muito assim. Ele foi professor, né, trabalhou muito com ensino médio, ensino fundamental. Como ele diz que o aprendizado é uma coisa constante, né, até hoje, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente tem coisa pra estudar, né, que menos a gente sabe, né, pra vir uns Cristo desse e dizer que sabem todas as coisas, já descobriram tudo. Eu já vi relatos nos canais de algumas pessoas também. Se vocês pesquisarem na busca do YouTube,
Procurem sobre constelação familiar, perigos, tem vários canais que mostram coisas que aconteceram, relatos de pessoas que já foram, inclusive, consteladores familiares e foram enganados. E deem uma olhada no estrago que isso provoca, né? Esse tipo de coisa provoca nas pessoas. Então, assim, tanto pra moça do e-mail quanto pra qualquer pessoa que estiver aí assistindo, se sentindo dessa forma, estiver se sentindo mal, vocês não precisam de ninguém pra ditar o que é certo, o que é errado. Vocês não precisam de um guru, vocês não precisam de um mestre. E quando a gente não consegue dar conta das coisas, a gente pode buscar ajuda e tá tudo certo em buscar ajuda. A gente não dá conta de tudo. Naquela época que eu passei por isso, que eu senti que eu não aguentava mais falar sobre as coisas que eu falava e que eu percebi que algumas pessoas me colocaram num pedestal, né, porque eu falava sobre uns assuntos legais, não sei o quê. Eu percebi que algumas pessoas colocaram isso também na minha cabeça, né, tipo assim, Dana, você não precisa mais ir em terapia, porque agora você tem a resposta das coisas que você precisa, você sabe investigar crenças. Gente, se tudo se baseasse em investigar crença, ninguém ia estudar psicologia, ninguém ia fazer especializações, ninguém ia fazer, eu sempre falo isso porque é um absurdo. Já falei demais no vídeo de hoje, deu pra entender o recado, né? Já aconteceram várias intercorrências aqui, primeiro eu não gravei o vídeo nos primeiros 3 minutos, depois o Cassiel abriu a porta, caiu o tripé. E é isso, gente, eu vou terminar esse vídeo aqui antes que eu caia da cama e que acorde a vizinha de baixo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo para chegar em mais pessoas que talvez estejam procurando esse tipo de conteúdo. E se você quiser mandar a sua história, manda pro e-mail que tá aqui aparecendo na tela. Não se preocupa que o nome não aparece. Pode colocar, meu nome é XYZ. Não precisa falar nomes. Só coloca ali simbolizado se quiser falar o nome de alguma coisa. Fulano de tal, troca o nome. Siga nas redes sociais, se inscreve aqui no canal. Beijo e tchau.